Graça e paz, meus irmãos. Vamos então proceder à leitura do livro de Gênesis, capítulo 18. Nós leremos os versículos do 1 ao 15. Quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura, com fé, sentado, porém reverente ao Senhor e à sua bendita palavra. Gênesis 18, do 1 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara do seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que é este. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meus amados, nós vimos até aqui, na nossa caminhada no livro de Gênesis, Deus se manifestando de várias maneiras, e os últimos textos que nós falamos aqui, os 2 últimos sermões, para refrescar a memória dos irmãos, nós falamos acerca da instituição da circuncisão e da prática da circuncisão. A prática da circuncisão, nós falamos aqui que muito mais do que a marca na carne, o Senhor requer de nós a circuncisão dos nossos corações. Que tenhamos corações verdadeiramente contritos e convertidos ao Senhor. Que não somente o ato aparente, mas muito mais o ato no nosso íntimo. Falamos aqui que a circuncisão ela foi substituída pelo batismo e que por conta disso agora as mulheres também são inclusas e elas recebem então a participação também neste sacramento. Então vejamos agora, queridos, o texto que nós lemos, ele fala acerca de um Deus que não somente está interessado em fazer aliança, mas agora em revelar-se para Abraão, o
que recebera a aliança, o Deus como portador da aliança e Abraão como aquele que recebeu a aliança feita pelo próprio Deus. E o tema do nosso sermão nesta noite é exatamente esse, o Deus que se revela, né? E como que Deus se revela? O texto que nós lemos, ele se divide em duas grandes partes. A primeira parte é a visita de Deus e a hospitalidade de Abraão, que vai do versículo 1 ao 8. E a segunda grande parte, que é a promessa a Sara e a sua reação, que vai do versículo 9 até o versículo 15. Essas duas grandes partes se dividem, então, em pequenas partes, que é a aparição divina. Abraão, então, prostra-se diante do ente, que ele reconhece, né? São 3 homens que aparecem ali diante dele, e ele reconhece um daqueles homens como sendo Deus, e ele prostra-se, então, diante dele. Também a hospitalidade calorosa de Abraão e a humildade e o serviço. Percebam agora que nós vamos ter nesse texto um contraponto, porque agora veja, a incredulidade agora não parte de Abraão. A ação de incredulidade agora não parte de Abraão, mas essa ação agora parte de Sara. E na parte a seguir, a partir do versículo 9, nós encontramos então a reação divina, a ação de Abraão, nós encontramos o riso de Sara, Deus questionando a Sara, e então o medo e a negação por parte de Sara. 4 grandes lições que nós podemos tirar desse texto, não é? E são nessas 4 grandes lições, então, que nós meditaremos nessa noite. Quais são as 4 grandes lições? A primeira é a natureza de Deus, não é? Deus, ele, lendo através do texto, nós vemos que Deus, ele se manifesta de forma acessível e pessoal. O resumo rápido desse texto é que ele narra a visita do Senhor acompanhado por 2 anjos, não é, a Abraão, para confirmar a promessa do nascimento de Isaac e demonstrar que nada é impossível para Deus. Trocando aqui em miúdos tudo que nós encontramos dentro desse texto, né, é exatamente sobre isso, a demonstração do poder de Deus. É uma passagem rica em demonstrar o poder de Deus e em lições sobre a hospitalidade, a fé e o serviço, né? É o que nós vamos encontrar aqui em síntese nesse texto. Então veja, o texto revela um Deus que se manifesta, né? Ele se manifesta de forma acessível, pessoal, caminhando e conversando com Abraão. Ele é onisciente, conhecendo os pensamentos de Sara, antes mesmo que ela os manifeste ou verbalize, ele conhece o coração, e acima de tudo, mostra que não há impossíveis para Deus. Para Deus não há nada impossível. E Deus, ele supera as limitações humanas. Nós vimos nos textos anteriores que Deus, ele demonstra isso através da sua promessa, e ele vai reafirmando ela à proporção que ele vai caminhando com Abraão no deserto. Mas agora veja, agora Deus faz isso manifestar-se de forma plena. E ele mesmo vai verbalizar essa ação de que para ele não há impossíveis. A gente vai ver isso mais à frente. Então veja, nós vemos aqui a natureza de Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar nós vemos
a hospitalidade de Abraão como uma virtude. Meus irmãos, o texto diz que era a hora mais quente do dia. Tratava-se ali da hora da sexta. Abraão estava repousando. E o texto diz que, ao perceber os 3 homens, ele avança até eles, prostra-se e pede, suplica que eles não passem dali, mas que comam, descansem, refaçam as suas forças e então sigam o seu caminho, sigam o seu destino. Vejam, talvez, se fosse nos nossos dias, nós disséssemos: poxa, o camarada vem me incomodar meio-dia, a hora do almoço, não vou atender. Não é? Ou simplesmente, acabei de almoçar, estou enfadado, né? Acabei de comer aqui um negócio pesado, vou tirar um cochilo, depois ele volta. Mas a atitude de Abraão foi extremamente contrária, porque havia em seu coração a virtude da hospitalidade. E essa virtude, ela vai ser exaltada aqui no texto, e inclusive nós vamos encontrar a citação dessa virtude lá em Hebreus, não é? Como um aconselhamento para todo crente. Ele levanta-se após ali a sua refeição, na hora mais quente do dia, vendo aqueles 3 homens vindo ali, ele corre até eles, interpela aqueles homens e: não passe de mim, sentem, comam, refaçam as forças. Depois que vocês estiverem revigorados, vocês continuam caminhando nesse deserto escaldante. Então, a virtude dele é demonstrada, e isso serve de modelo para nós sobre como tratar os outros com dignidade e, muito mais do que isso, com generosidade. Abraão não ofereceu para eles um copo d'água ou uma talha d'água. Se a gente perceber o texto, ele nos diz que Abraão se colocou ali como servo, estando em todo o tempo de pé diante daqueles homens, os servindo. Percebam, meus irmãos, que aqui não é um mero detalhe, mas é uma observação importante. Abraão, ele tinha ali vários servos e servas. Ele toma o bezerro, ordena ao servo que prepare, mas é ele quem serve. Ele traz leite, traz coalhada, traz o pão, traz o novilho, e ele está ali de pé para servir àqueles 3 homens. E não assentou-se com eles. Veja, ele não se coloca ali em pé de igualdade. Não, eu sou o senhor dessa casa, então vou me assentar à mesa com eles aqui. Mas não, reconheceu a soberania daqueles que ele estava recebendo e se colocou ali como servo, demonstrando então extrema humildade e generosidade. Uma lição de hospitalidade que é resgatada então lá em Hebreus e nos é aconselhada. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz que homens, sem saber, hospedaram anjos. Uma citação direta a essa ação de Abraão. Então percebam aqui, ele recebe com calorosas boas-vindas, né? Se acheguem para aqui, sentem à sombra, né? Eles estavam no meio de um deserto, ele estava ali nos Carvalhais de Manre, era um lugar que ele havia se estabelecido. E a gente costuma brincar dizendo que o sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos. E Abraão estava ali, à sombra da sua tenda, e ele então dispõe de todo o seu conforto,
abre mão de todo o seu conforto para estar ali, servindo aqueles 3 homens na hora mais quente do dia. Isso é exemplo para nós. Isso deve servir de exemplo para nós. Nós não devemos olhar para esse texto como algo que está distante, como um fato distante, como um acontecimento distante. Mas devemos tomar também posse desse padrão de generosidade, de hospitalidade e de serviço. Afinal, Abraão estava servindo aqui ao Senhor. E a quem nós servimos, senão ao Senhor? Devemos servir ao Senhor e devemos servir uns aos outros, em amor, é o que a palavra nos instrui. Então veja, ele os recebeu com calorosas boas-vindas, né? Numa hora extremamente inconveniente, a hora da siesta. Estava ali, descansando, né? Mas Abraão reconhece que aquele ato, que aquela ação, que aqueles 3 homens, eles retratavam ali, é uma ação providencial. E ele se coloca então de pé, servindo sempre àqueles viajantes que o visitavam. Agora vejam, nós falamos da natureza de Deus e falamos da hospitalidade de Abraão como virtude. Temos agora um grande contraponto. Qual é esse grande contraponto? Veja, diante de toda aquela hospitalidade, diante de todo aquele serviço, um daqueles 3 homens se dirige a Abraão e pergunta: onde está Sara? Versículo 9. Onde está a tua mulher? Mais especificamente, o versículo diz: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Alguns estudiosos fazem aqui algumas afirmações que nós dispensamos fazer tais afirmações, que talvez a pergunta tenha sido feita porque era comum as mulheres servir e não os homens, né? E Sara não se apresentou ali para aquele serviço, pelo contrário, foi Abraão quem o fez. E Abraão então respondeu: ela está na tenda, né? E o que Sara estava fazendo na tenda? O texto vai nos dizer. Ela estava atrás de Abraão, né? Escondida, fazendo o quê? Ouvindo a conversa. E então um daqueles homens disse: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Vejam, meus irmãos, que inconveniente, né? Que inconveniente. Alguns estudiosos traçam muitos pensamentos acerca disso, mas veja, não nos interessa aqui traçar pensamentos do porquê Sara ficou na tenda e Abraão serviu. O que o texto nos mostra é que Abraão, ele demonstrou uma grande generosidade, demonstrou um dom de serviço, né? E se propôs ali a servir aqueles homens. Talvez o próprio Abraão ali, sendo um cavalheiro, né? E sendo aquela hora mais quente do dia, ele também quis poupar a sua mulher de estar ali se afadigando com aqueles serviços, enquanto deveria estar descansando, partindo do princípio que se tratava da hora do descanso após o almoço, né? Então, eu gostaria de ver muito mais como cuidado de Abraão para com Sara do que como omissão de Sara no serviço para com Abraão. Eu prefiro ver dessa forma e eu quero, né, propor também esse pensamento aos irmãos. Abraão coloca-se ali de pé como um bom mordomo, servindo, né,
aqueles 3 homens. Mas veja, o grande contraponto que vem é a incredulidade de Sara em face da fé de Abraão. Sara, ela mostra-se incrédula. E ao ouvir ali atrás da porta, né, a conversa, o texto nos diz assim que ela riu-se. Ela riu-se daquela ideia de gerar um filho e de que daqui a um ano ela pudesse estar segurando um menino nos braços, filho de Abraão. E o fato dela ter se rido levantou então uma reação da parte de Deus para com Sara e para com Abraão. Veja, o contraste entre a obediência de Abraão e o riso de Sara ilustra, né, a luta entre a fé e a dúvida. Existe uma peleja entre a fé e a dúvida, e essa peleja não é uma peleja particular de Sara ou exclusiva de Sara. Nós, nos nossos dias, também vivemos essa peleja entre a fé e a dúvida. Hoje pela manhã na EBD, nós tratamos um pouco sobre isso, né? Na lição da nossa revista. Muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas colocamos a nossa esperança no homem, de que o homem vai resolver. Tratamos aqui do período da pandemia, em que nós colocamos a nossa esperança em uma vacina. E todo mundo queria aquela vacina para não morrer. E a palavra do Senhor nos diz que todos os nossos dias estão contados diante de Deus. Não vai ser uma pandemia que vai fazer com que você morra, e nem tão pouco vai ser uma vacina que vai fazer com que você viva. Se todos os seus dias estão contados diante de Deus, você vai morrer quando chegar o dia da sua morte. Então veja, nessas pequenas coisas nós vemos também que a nossa fé, ela é confrontada com a nossa incredulidade. Nas coisas pequenas, nas coisas miúdas. Muitas vezes quando perdemos o trabalho, ficamos desempregados. Nós queremos resolver, nós queremos correr atrás, voltar logo a trabalhar, porque o nosso pensamento é que nós temos que sustentar a nossa família. Mas e quem nos sustenta para trabalhar? Nós temos a tola ilusão de que nós guardamos a nossa família e que nós cuidamos da nossa família. Mas quem nos guarda e quem cuida de nós? Então veja, somos confrontados todos os dias. A nossa incredulidade confronta todos os dias a nossa fé. E Sara então vivenciou agora esse momento em que a sua fé sofreu a oposição da sua incredulidade. Ela trouxe à tona ali a dúvida, a luta entre a fé e a dúvida. Embora Sara tenha duvidado, Deus cumpre a promessa, demonstrando que a fidelidade divina não depende da perfeição da fé humana. Ele cumpre a sua promessa. E veja, Deus cumpre a sua promessa para conosco, porque a fidelidade de Deus não depende da perfeição da nossa fé também. Porque se somos imperfeitos, jamais haverá em nós absolutamente qualquer coisa que seja perfeita. Nem fé, nem ação. Nada em nós será perfeito. Veja, o comentário de Sara, ele foi puramente sensual. E sensual aqui, parafraseando o pastor Elcio, diz respeito a sentidos e não a prazer, né? O comentário dela foi extremamente sensual. Veja, ela denota desinteresse ou até mesmo incredulidade quanto à promessa e à aliança. Talvez
porque Abraão não conversou com ela sobre a promessa, sobre Abraão, sobre a aliança, ou talvez simplesmente pelo fato de ela realmente não estar muito interessada nesse assunto, nesse aspecto. E por conta disso, então, quando o Senhor vem até Abraão e faz essa promessa, o seu coração ainda é incrédulo. O seu coração ainda duvida. E veja, meus irmãos, essa promessa, essa incredulidade à promessa resulta então em um dos grandes pronunciamentos das Escrituras. A ação de Sara resulta em um dos grandes pronunciamentos da Escritura, ou quem sabe um dos maiores pronunciamentos da Escritura. Vejam comigo aí o versículo 14, qual é a resposta do Senhor. O Senhor se pronuncia diante da incredulidade de Sara, diante da dúvida de Sara. O Senhor se pronuncia e ele diz: veja, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E esse pronunciamento, ele mais tarde, ele vem a ser ponto de partida para um penetrante colóquio acerca da onipotência de Deus, que nós vamos encontrar aí em alguns textos. Vamos encontrar em Ezequiel, vamos encontrar também em Jeremias capítulo 32, versículos 17 e 27. Vejam, a resposta de Deus serviu para que houvesse aí um colóquio citado aí nesses textos. E o versículo 17 diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa para ti. Coisa alguma é demasiadamente maravilhosa para Deus. Porque para Deus não há impossíveis. O versículo 27 diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Veja, esse colóquio é resultante da resposta de Deus ao questionamento de Sara, a dúvida de Sara. E muitas vezes, meus irmãos, nós também colocamos Deus como um Deus que está limitado àquilo que nós compreendemos por possível ou por impossível. Às vezes nós colocamos Deus tão distante de nós que as nossas coisas pequenas e miúdas, elas deixam de ser interessantes para Deus e nós queremos resolver essas coisas miúdas assumindo o lugar que é de Deus. E aqui eu quero relembrá-los quando Abraão foge então da fome para o Egito. Veja, Abraão tinha fé que Deus o faria pai de uma grande nação, mas que essa promessa era para o futuro, porque diante dele agora estava a fome. Então, sem consultar a Deus, ele decide ir para o Egito. Muitas vezes nós colocamos Deus tão distante de nós que nós achamos que tem coisinhas miúdas que a gente não deve incomodar a Deus e nós queremos resolvê-las. E essas coisas miúdas que nós tentamos resolver, elas se agigantam sobre nós e transformam-se em coisas enormes. E aí agora a nossa atitude muitas vezes é: agora só nos resta
orar. Você podia ter orado desde o princípio. Você podia ter buscado a Deus desde o princípio. Você podia ter confiado em Deus desde o princípio. Você podia ter esperança em Deus desde o princípio. Porque para Deus não há nada demasiadamente maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. E por fim, Deus mostra-se fiel à sua aliança. A visita reforça a aliança de Deus com Abraão, confirmando a promessa de um herdeiro que daria continuidade à descendência e ao plano divino. O interesse de Deus não era somente dar continuidade à descendência de Abraão, mas o interesse de Deus era dar continuidade também ao seu plano, ao seu projeto. E Ele faz com que isso aconteça. Veja, a resposta do Senhor é: daqui a 1 ano. Agora Deus coloca prazo. Até então Deus dizia: olha, o descendente vai vir de você, vai vir de Sara. Você vai ter um filho com Sara, não é com Agar, é com Sara. Quem vai ser o teu herdeiro não é o teu primeiro secretário, não é o teu mordomo. O seu herdeiro vai vir de você, vai vir de Sara. Mas agora Deus estabelece um prazo. Daqui a 1 ano eu tornarei a ti. E Sara vai segurar nos braços um filho. Veja, Deus então reforça a aliança com Abraão, confirmando a promessa do herdeiro. E também de que ele daria continuidade à descendência e ao seu plano. Não duvidemos, irmãos, de que essa incredulidade que visitou o coração de Sara e que por vezes também visitou o coração de Abraão nos trechos anteriores, não duvidemos de que ela esteja próxima de nós. Não sejamos meninos a ponto de achar que em nossos dias as nossas adversidades, podem, não poucas vezes, colocar em dúvida nos nossos corações a respeito de todas as promessas do Senhor. Muitas vezes nós podemos achar que está muito longe a volta de Jesus. Muitas vezes nós podemos achar que vai dar tempo de nós realizarmos todos os nossos planos e depois nós fazermos a obra do Senhor. Muitas vezes nós podemos achar que precisamos primeiro concluir o nosso curso, precisamos primeiro construir a nossa casa, precisamos primeiro comprar o nosso carro, para que então depois nós coloquemos por meta o plano do Senhor. Mas o que o texto nos mostra é que nós precisamos colocar primeiro por meta o plano do Senhor, e enquanto nós vamos realizando os planos de Deus, Ele vai, por consequência, realizando os nossos sonhos, realizando os nossos planos. Às vezes, um plano que você se esforça tanto para conquistar, nem é o que você deseja, nem é o que você almeja. Nós somos assim, inconstantes em pensamentos, inconstantes em sentimentos, inconstantes em desejos. Se nós voltarmos um pouco e pensarmos sobre quando nós éramos mais jovens, nós vamos lembrar quantas coisas nós planejamos e depois nós botamos no fundo da gaveta e colocamos outras coisas por cima. E se nós formos colocar, de modo retroativo, a pilha das coisas que nós já tentamos fazer na nossa vida, nós vamos descobrir que se nós tivéssemos gastado aquele tempo e aquele esforço com o que verdadeiramente agora nos interessa, que somos maduros, certamente nós teríamos conquistado em menos tempo aquilo que lutamos para conquistar. Mas é tolice nossa, porque amanhã nós vamos descobrir que também esse plano que nós achamos que agora somos maduros e podemos realizá-los, nós vamos descobrir que ele também não era tão interessante. Mas existe um plano,
existe um projeto que, independente dos nossos sonhos e das nossas realizações, ele está em curso. Ele está acontecendo. Porque para Deus não há nada demasiadamente incrível. Não há nada que Deus não possa fazer. Então, irmãos, eu quero concluir a nossa meditação nessa noite dizendo que tomemos sobre nós todas as promessas, sem duvidar de que Deus, Ele propôs a aliança, Ele é fiel para cumpri-la, porque para Ele não há impossíveis. Amém. Que você saia daqui nesta noite pensando em Deus, pensando nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus. Que você tenha sobre si o dom de serviço de Abraão, que você tenha a humildade de Abraão, e que você se proponha, talvez, como Sara, a revelar aquilo que está em oculto no seu coração. Porque o nosso objetivo aqui não é colocar Sara como inferior, mas foi necessário coragem de Sara também, para expor diante de Deus aquilo que estava no seu coração. E muitas vezes nós pensamos que podemos ocultar de Deus os nossos pensamentos e anseios, mas Deus a tudo conhece. Ele a tudo sonda. Ele nos entreteceu no ventre de nossas mães, quando éramos ainda substâncias informes. Então Ele nos conhece e sabe muito bem quem nós somos. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Deus Santo e bendito, nós te louvamos, ó Senhor, porque Tu és fiel, porque nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, e não há nada, Senhor, demasiadamente maravilhoso para Ti. Senhor, Tu conhece os nossos sonhos, conhece os nossos projetos, o Senhor conhece os nossos anseios, como servos, como igreja. O Senhor conhece o nosso desejo. Colocamos, ó Pai, todos eles diante do Senhor. Desde os projetos individuais até os projetos coletivos, Senhor. Podemos listar aqui o nosso plano para a reforma da congregação, o nosso plano para o aniversário, o nosso plano, Senhor, para o retorno do seminarista Whindersson, para que nos tornemos uma igreja. Tudo isso são sonhos e projetos. Mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. Os sonhos, ó Deus, de constituir família, de formar um novo lar. Os sonhos de exercer uma profissão por amor, não pelo salário, mas por amor, servindo aos outros como se ao Senhor servisse. Também aqueles que sonham em exercer a profissão para ter um bom salário, para ter um salário digno. Sabemos também que esse sonho, vez por outra, ladeia os nossos corações. Muitas vezes até dizemos que com um salário melhor serviremos mais ao Senhor e ao Teu reino, mas o Senhor nos conhece, Deus. Eu rogo ao Senhor, por cada um dos Teus filhos que faz essa oração nessa noite, que o Senhor misericordiosamente alcance os anseios e planos, e que o Senhor, meu Deus, faça com que os nossos sonhos e planos se amoldem aos Teus sonhos e aos Teus planos, porque assim todos eles serão cumpridos. Oramos pelo Teu favor, em nome do Teu Filho Jesus.
Amém.